E aí, Salomão, tudo bem? Fala, Maurício. Tô bem, e você? Beleza, me ouve bem aí? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem aí? Ótimo, fechado, tô ouvindo. Boa. Bom, então, galera, eu vi aí que alguns comentaram que a live para alguns estava picada, para outros estava ok. Não sei se para alguém fica ruim ou não, mas a gravação tem ficado 100%, tá? Tenho ouvido depois sempre. Tá ficando bom o papo. Maurício Juncá, da Vinland, primeiramente agradecer o convite e dar parabéns, né? Porque você está aqui representando um dos 5 melhores fundos multimercados da plataforma da XP. E quero saber por que vocês foram tão bem. A gente já conversou um pouquinho, mas queria que você trouxesse aqui para a galera que acompanha o Coffee Stocks. Mas antes de tudo, gosto muito de saber quem que é o gestor que a gente está falando. Então, aquela perguntinha em 30 segundinhos. Resume para a gente quem que é o Maurício Juncá no mercado financeiro. Beleza, Salomão, bom dia, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer fazer parte da live Stock Pickers. Sou Maurício da Vinland, tenho economia pelo IBMEC do Rio, mestrado também pela mesma instituição. Comecei no Pactual em 2007 e fiquei no grupo até 2018 ali, sendo que entre 2011 e 2018 eu fiz parte da mesa de tesouraria do Banco Pan, né? No momento em que o Pactual comprou ali a instituição lá atrás. E aí em 2011 foi quando eu me mudei para São Paulo. Então, me mudei com a minha família aqui em 2011, estou aqui desde então. Em 2019, eu passei a fazer parte do time da Vinland, como gestor de juros e inflação. E estamos aí bem felizes, bem satisfeitos com o resultado desse semestre passado. Eu já conhecia, né, um dos sócios da época do Pactual, o James Oliveira, um dos sócios fundadores da Vinland. Então, a partir desse contato ali, eu passei a integrar o time da Vinland de 2019, começo de 2019. A Vinland, para quem não lembra quando o André Laporte veio aqui, a Vinland foi fundada em maio de 2018 e meio que uma seleção de galácticos ali, né? Porque o Laporte foi, por muito tempo, JP, o James foi tido como um dos maiores... Era Goldman, né? O Laporte era Goldman. Goldman, desculpa. O James, por muito tempo, foi um dos maiores traders ali da história do BTG e outros grandes nomes que juntaram e fizeram a Vinland. E aí, até por isso que eu acompanho desde o começo, porque antes da cota 1, eu já tinha feito um papo com o Laporte, lá na época de Infomoney, e agora, aí em 2020, vocês aparecem como um dos melhores multimercados. E assim, até queria, não sei se a minha suspeita está correta, mas até por você ter trabalhado um bom tempo em tesouraria, o James também ter essa alma aí de trader, foi um dos fatores que ajudou vocês em 2020 ter a agilidade de ter que se mover rapidamente para uma mudança de cenário? Como é que vocês estavam no pré-corona e como é que vocês viraram para o pós-corona? Perfeito. Assim, para explicar um pouco a história desse semestre, eu preciso passar um pouco pela característica, pelo perfil da gestora, né? É uma gestora jovem, tem cerca de 2 anos, fundada pelo André Laporte, como você mencionou, e o James Oliveira, que vieram de instituições muito preocupadas com a questão de gerenciamento de risco, né? Disciplina na montagem das operações e agilidade também, justamente. Então, não só eles, mas uma boa parte da equipe de gestores e analistas também veio dessas instituições, né, do Pactual ou da Goldman. Então, essa característica, esse perfil está muito claro, é muito presente aqui no nosso dia a dia, a preocupação com o gerenciamento de risco, essa disciplina e agilidade, o que foi fundamental para que a gente passasse pela crise do primeiro semestre ali de março, fevereiro, março. Isso nos ajudou a tomar a decisão de maneira rápida. Nós tínhamos algumas posições otimistas naquele momento, mas por conta dessa agilidade a gente conseguiu zerá-las de maneira muito rápida no primeiro sinal de aversão a risco ali, especialmente no início de março, o que nos deu muita tranquilidade para acompanhar o mercado, para acompanhar os impactos da crise do corona, os impactos do isolamento social que estava começando ali
a se tornar realidade na Europa e já se mostrava iminente aqui para o Brasil e para os Estados Unidos também. Então, isso deu muita tranquilidade para a gente analisar os impactos, estudar o que ia acontecer com a economia local, Estados Unidos, inflação, nível de preço de ativos, bolsa, mercado de crédito, e com isso a gente pôde montar posições em momentos mais adequados, mais oportunos, a preços descontados, né, depois da crise, ali depois do primeiro impacto da crise, e isso foi muito importante para os meses ali de março, abril, maio e junho, né? Mas antes eu acho que é interessante voltar um pouquinho para 2019, explicar um pouco como é que estava a nossa cabeça de maneira estrutural ali em meados de 2019. A gente carregava uma posição aplicada em juros Brasil, especialmente, desde de meio mesmo, junho, julho ali de 2019, aplicados em juros no México e comprados em bolsa brasileira e um pouco lá fora também. Esse é o nosso portfólio principal ali na metade de 2019. O case principalmente de juros no Brasil, a equipe econômica, né, liderada pelo Aurélio já identificava uma inflação baixa para o período relevante ali da política monetária, nos modelos da equipe, uma atividade ainda muito reprimida, a gente via uma recuperação gradual acontecendo, mas nada que pudesse trazer um choque inflacionário, assim, uma pressão inflacionária mais forte, que eventualmente poderia levar a inflação ultrapassar a meta de 2020, por exemplo, que era o horizonte que o BC olhava naquele momento, né? Então, a nossa principal posição foi essa, aplicar em juros curtos no Brasil. O BC, de fato, começou a cortar ali, a gente tinha os juros de 6,5, só lembrando, e ele começou a cortar juros até chegar em 4,25 em fevereiro de 2020, onde ali ele deu uma sinalização de interrupção no processo de flexibilização monetária. Uhum. Isso daí é importante para mostrar um pouquinho a disciplina com que a gente analisa os cenários e confronta isso com as nossas posições, porque naquele momento, por mais que nós não concordássemos que, né, era o momento de se parar com o corte de juros, porque nós ainda víamos, né, o próprio Focus, o relatório Focus mostrava a inflação de 2020 ainda abaixo da meta, esse ano a meta é de 4%, né? Nós tínhamos ali em fevereiro uma inflação projetada de 3%, então a gente não entendia muito bem por que o BC optou por aquela parada no ciclo, mas olha, a gente pensou, bom, a gente tem que, né, a gente não opera meramente os dados que a gente projeta, a gente opera também a comunicação do Banco Central, faz parte do balanço de informações, né, para tomada de decisão de risco. Então a gente pensou, bom, vamos diminuir as posições aplicadas em juros no Brasil, não faz mais sentido tê-las desse tamanho nesse momento, né? E vamos acumular mais informação e, eventualmente, daqui a pouco a gente volta a montar. Nós mantivemos ainda alguma posição aplicada de maneira tática ali, né, em fevereiro, posições ainda otimistas com bolsa, e no momento em que o S&P, né, começou a ceder na última parte ali de fevereiro, entrando no carnaval aqui no Brasil, a gente foi diminuindo um pouco mais as notícias de que o vírus estava se espalhando ali, eventualmente se espalhando pela Europa, né? Então a gente resolveu diminuir um pouco mais as posições compradas em bolsa, buscamos uma proteção no hedge, né? uma proteção no câmbio, comprados em dólar contra uma cesta de moedas, e isso foi importante para a gente passar por esse primeiro momento da crise, né? O finalzinho de fevereiro ali. Em março, como falei, quando veio a aversão a risco, o mercado entrou em pânico ali no começo, nós não tínhamos posições muito relevantes e a gente, de maneira muito rápida, conseguiu zerar. De novo, focando nessa questão do gerenciamento de risco, do controle de riscos, a gente decidiu não esperar muito para zerar o pouco de posição otimista que ainda nós tínhamos, e, portanto, a gente conseguiu passar ali aquele período de limite de baixa na Bolsa, limite de alta na curva de juros aqui no Brasil, né? A gente conseguiu passar esse período de maneira tranquila,
E ali, lembrando, né, o Fed já começava a dar estímulos monetários mais fortes. A gente teve a primeira reunião extraordinária em 3 de março, e depois, ali 2 semanas depois, uma nova reunião extraordinária por parte do Banco Central Americano, onde ele levou a taxa de juros do país para próximo de zero. Isso acabou sendo acompanhado por outras economias emergentes, né? E aí, assim, com base nisso, a gente parou para analisar, bom, quais são os impactos na economia desse evento, né? E o que pode ser interessante para a gente fazer em termos de posição. Ficou muito claro para a gente que o impacto seria desinflacionário, ou seja, o choque da demanda advindo do isolamento social das pessoas seria muito maior do que qualquer choque de oferta, né, com fechamento de comércio, pessoas restringindo aí suas idas ao trabalho e tudo mais. A gente percebeu ali que o choque inflacionário desinflacionário seria mais forte, né, para baixo. Então a gente viu que, inevitavelmente, o Banco Central deveria voltar a cortar juros ali logo em março e iniciar um novo ciclo. Nem um novo ciclo, né? Porque em nenhum momento ele chegou a parar de cortar, né? Ele anunciou que pararia, mas não conseguiu parar de fato. Então a gente voltou a ter posições, no primeiro momento de maneira modesta, de maneira tímida, né? Comprado em dólar para proteger essa posição que a gente voltava a aplicar os juros no Brasil e também um pouco no México. E aí, de fato, os dados foram se mostrando e o BC, de fato, cortou ali 50 bases em março. Em maio, ele cortou 75, até surpreendendo boa parte do mercado, que esperava corte de 50 só, e já sinalizou um novo corte de 75 para a reunião de junho, né? Então, essa foi assim, a nossa... Os juros aplicados no Brasil voltou a ser o cavalo, né, em termos de posição ali, junto com o México também, e a Bolsa, que a gente tinha praticamente zerado ali naquele momento, e voltava a fazer alguma posição em abril, especialmente nos Estados Unidos, onde a gente acreditava que a volta seria mais rápida, por se tratar de uma economia mais dinâmica, o mercado de trabalho muito mais dinâmico também. A gente viu nos números de emprego que foram divulgados nos últimos meses, como que ele voltou rápido, assim. Então, a gente preferiu a Bolsa Americana, né? E a partir de junho é que a gente acabou trocando mais, a gente resolveu aumentar mais a Bolsa Brasileira. Em junho, mês passado, o resultado de Bolsa foi o mais importante, assim, mais relevante para a rentabilidade do fundo. E aí, voltando na questão da tranquilidade que a gente teve quando o mercado selofou, né, a gente acabou vendo outras oportunidades ao longo do mês de maio e junho, principalmente. Lembrando que, assim, em março, né, final de março e abril, a liquidez do mercado continuou muito ruim. Então, para você entrar e sair de posições era complicado. Assim, o mercado ficou muito temeroso, né? Então, a gente tinha ali posições táticas nesse momento, que foram aumentando gradualmente, e a partir de maio a gente começou a observar oportunidades em outros mercados. Então, por exemplo, crédito privado dos Estados Unidos, nós montamos posição, acreditando numa melhora dos ativos nesse mercado, né? O que acabou acontecendo, em junho a gente diminuiu bastante. A inflação corrente, a inflação de curto prazo no Brasil também foi precificado muito para baixo, então a gente fez posições também nessa inflação curta no Brasil, a partir de maio, ali, junho também, um pouco, e também no mercado de commodities. Então nós tínhamos ali as nossas principais posições, conforme eu falei, de juros e de bolsa, mas a gente conseguiu ter a calma para observar oportunidades nesses outros mercados também, que a gente acabou operando de maneira menor, né, em termos de risco, mas a gente aproveitou o momento de preços muito descontados, né, em muitos desses mercados, sabe? Deixa eu ver se eu... Fazendo um resumo, então, ver se eu entendi. Vocês tinham posições até ano passado aplicado nos juros para ganhar com a queda, comprado em bolsa. Aí, chegando lá perto de fevereiro, mesmo que vocês entendessem que havia espaço para cair mais os juros, a comunicação do Banco Central
acabaram as quedas. E aí vocês começaram já a reduzir essas posições, reduzir também as posições pró-bolsa, e conforme as coisas foram piorando, em fevereiro, março, vocês reduziram ainda mais, e isso deu uma tranquilidade, vocês estavam mais leves na crise para poder tomar as decisões de quando voltar a comprar mais, e isso acabou ajudando, né? Foi um pouco de disciplina e também essa rapidez aí de acertar o timing. E aí agora no final do semestre, essas posições otimistas que vocês voltaram colaboraram bastante para a performance do fundo. Resumidamente... exatamente. É isso, é exatamente isso. É importante mencionar que a Vinland tem uma equipe, né, de gestores, analistas muito experientes. Nós temos uma equipe enxuta, que torna o processo de tomada de decisão também muito rápido, né, muito ágil. Isso é uma cultura que a gente carrega com a gente. As conversas são muito fáceis, mesmo nesse processo de isolamento, a gente conseguiu ter uma comunicação muito fluida entre a equipe, e isso ajudou bastante né, na tomada de decisão, para sair rápido das posições otimistas, sabe? Então essa disciplina foi bastante importante, a agilidade também no processo também. Agora, chegaram umas perguntas legais, mas antes de botar uma pergunta sobre o que vocês estão fazendo daqui para frente, eu queria perguntar sobre como é que vocês estão olhando para juros, porque, pelo que você falou, a gente está vendo um movimento parecido com o que a gente viu em fevereiro, né? Em fevereiro o Banco Central sinalizou que não deveria ter mais cortes. Agora a gente está vendo algo parecido, né? Porque se a gente for ter um corte novo, talvez vai ser um corte bem menor, né? Talvez seja 25, 50, não sei, mas deve ficar em 25. Mas também, mesmo que venha um corte, talvez seja o último, né? O Banco Central já sinaliza que está mais perto do fim. Acabou, então, o espaço para se posicionar em juros, aplicado em juros, ou tem vocês veem oportunidade na curva longa? Enfim, como é que vocês estão olhando esse mercado e como é que isso está dentro da carteira da Vinland Macro? No momento, como você falou, em junho o Banco Central novamente sinalizou ali que identificava apropriado esse nível de juros atual, né? A gente está aí em 2,25 na Selic. Então, com isso, novamente, a gente resolveu diminuir as nossas posições direcionalmente aplicadas nos juros. A gente está operando os juros de maneira mais tática, através de inclinações. A gente vê que assim, a nossa inflação para 2021, que agora se tornou o horizonte relevante da política monetária, né, continua muito favorável para que esse corte continuasse, ainda que de maneira residual, né? Então, ou seja, a gente observa, a equipe econômica observa uma inflação de 2,5% para 2021, lembrando que a meta é de 3,75%, né? Então, possivelmente você teria espaço aí para, de repente, testar níveis mais baixos, chegando até a 1,5%, talvez, sem trazer com isso um processo inflacionário que venha comprometer a meta de inflação do ano que vem, entendeu? A gente acha que a recuperação segue sendo gradual, né? Mas essa recuperação não vai trazer um processo inflacionário. Então, assim, a gente vê que os juros, ainda que eles podem cair um pouco mais, a gente acredita que eles devem permanecer em 2,25, a princípio a nossa leitura é essa, mas independente disso, a gente vê os juros ficando parados nesse nível baixo por muito tempo, né? Em 2021 a gente tem precificações de alta na curva relevantes, a gente considera relevantes. Então acho que isso é uma oportunidade ainda de pegar essa parte da curva de juros muito premiada, né? E eventualmente ter posições aplicadas nessa parte um pouco mais longa aí, acreditando realmente que o BC não vai precisar subir juros em 2021, né? A gente observa... Pode falar. Não, eu ia perguntar se vocês têm essas posições. Temos pouca coisa. Temos uma posição tanto quanto tática ali nessa parte da curva. A gente mantém posições compradas na Bolsa Americana e na Bolsa Brasileira também. Estamos construtivos ainda com a volta da economia, as pessoas saindo das suas casas.
é importante lembrar que a gente entrou na quarentena, no isolamento social, com um nível de estímulo X, e as pessoas estão saindo de casa agora com um nível de estímulo muito mais forte, né? No Brasil e nas outras economias também, taxas de juros muito baixas, isso tende a incentivar a tomada de crédito, a volta da demanda, o investimento, né, que pode fazer com que os empregos voltem, né? A gente teve um choque no desemprego muito relevante, o setor de serviços sofreu muito, né? Então, a gente identifica que o hiato do produto, né, ou seja, o potencial de crescimento do Brasil, que o Brasil tem pela frente, esse crescimento não vai ser gerador de inflação, a gente acha, pelo menos até aí o final de 2021, né? Então, na nossa visão, sim, essa parte da curva parece interessante. Então, vocês têm ainda a bolsa lá fora e aqui, e uma posição em uma curva média longa, mas quais são as principais convicções? Elas estão entre as maiores posições ou tem algo que, nesse momento, tem uma participação maior na carteira de vocês? Não, a bolsa sem dúvida, responde por cerca de 50% do risco, assim, do fundo, aproximadamente. Temos ainda posição aplicadas em juros no México, né? Lembrando que os estímulos fiscais e monetários no México não foram tão contundentes como aqui no Brasil, por exemplo. Então, já que você falou de México, eu ia guardar essa pergunta, mas fiquei feliz que toda a audiência percebeu isso, porque você é o quarto gestor que vem na semana e o quarto que cita o México. E amanhã eu já sei que o Bruno Garcia vai falar também que o México ajudou a turma lá da Trust. Então, a pergunta que fica aqui, né? Por que operar juros no México é tão interessante? Né? Pergunta do Lucas. O Feroli aqui também está falando por que México está sendo tão importante para os fundos. Enfim, o que tem nesse México de bom ou de ruim, né? Que está ajudando os gestores macro a ganhar dinheiro nesse ano? É importante mencionar que a nossa equipe econômica acompanha a economia, não só do Brasil, mas de outros países da América Latina, né? O Aurélio, junto com a equipe, acompanha bem de perto. O José Monforte, que é o nosso gestor de rates, né, offshore, inclusive já morou no México, ele tem bastante experiência nesse mercado. Então, o México a gente vê que está com juros um pouco fora do lugar. A economia lá também mostra sinais de recuperação muito lenta, muito gradual. E aí, como eu falava, né, no episódio do Covid, os estímulos fiscais e monetários que foram dados por lá não foram tão contundentes, né, como em outras economias, e a gente acha que isso pode acabar mostrando alguma fragilidade ainda para frente nos próximos meses na recuperação da economia mexicana. A gente não tem posições, nesse momento, tão grandes por lá, mas mantemos uma posição aplicada lá, assim. Então, esses são os motivos. Assim, a gente não entra em mercado de maneira aventureira, né? Então, a equipe econômica é muito concentrada, muito focada nesses mercados que a gente prefere operar. A gente tem bastante experiência, especialmente na análise de política monetária, né? Nos Estados Unidos, Brasil, em outras economias. Então, isso dá conforto para a gente montar posição nessas outras economias aí, e o México é um deles. Boa. Bom, então, dá para dizer, fechamos a carteira com bolsas, são as principais posições, a principal parcela de risco do fundo estão em bolsas. É mais americana ou está meio a meio aí, Brasil? É meio 50-50, Tá. 50% aí, na bolsa americana. E a exposição é via índice? A gente, no caso da bolsa americana, a gente opera via futuro de S&P e Nasdaq também, opções, estrutura de opções também, né? E na bolsa brasileira, a gente tem uma equipe também muito forte na parte de análise de equity, né? E a gente usa a expertise deles, né, que reportam ao André Laporte. Então, a gente usa a expertise deles para identificar nomes interessantes, especialmente no Brasil, e colocar esses nomes dentro do fundo macro. Né? Entendi. Então, esse é um trabalho em conjunto, né, que a gente faz com a equipe de análise de equity. E sim, esse é o perfil
da nossa carteira no momento. E aí, assim, isso também se espelha para os outros mercados, né, que eu não comentei, mas a parte de juros, opção de juros, DI futuro, são os nossos principais instrumentos ali, né? E é isso. Tá, então, bolsa é o principal risco, mas vocês ainda têm um pouco de juros médio-longo no Brasil aplicado e juro no México ainda... Curto-médio no Brasil, né? Curto-médio, tá. E juro no México, tem mais alguma outra posição aí que tem uma certa relevância no fundo? Não, a gente tem um pouco ainda de inflação curta no Brasil, mas assim, o mercado já voltou, então esse é um outro ponto importante. A equipe do Aurélio faz um trabalho muito minucioso de acompanhamento da inflação corrente, inflação de curto prazo, né? Então a gente identificou que estava fora do lugar, a precificação de mercado, mas essa precificação ela já convergiu ali mais ou menos para o que os nossos analistas esperam. Então hoje a posição é pequena na parte de inflação, mas ainda temos. E a parte de câmbio a gente tem operado também de maneira mais tática, sem grande relevância em termos de risco portfólio. Não. Bom, beleza. Então, desse jeito, fechamos a carteira da Vinland aí com o Maurício. Maurício, obrigado pelo papo. O papo foi bom. Obrigado a vocês. Espero que a gravação também fique completa lá, porque nos últimos dias o Instagram causou com a gente, mas foi muito bom o papo. Parabéns pela performance. Manda um abraço aí para todo mundo aí na Vinland. E sucesso aí nesse semestre que se inicia, que já começamos aí hoje chegando nos 100 mil pontos, né? Se tudo continuar. Isso aí, a festa dos 100 mil novamente. Festa dos 100 mil de novo. A carne não estragou, tá preparada para o churrasco. Valeu, Maurício. Beleza, Salomão. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho aí. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês.